Perguntei pro ChatGPT quais eram os 10 maiores furos de roteiro da obra de Naruto. E o robô me respondeu, pô. Então dá like sempre no canal, vamos ver o que o ChatGPT tem a dizer sobre a ervada que o Kishimoto geralmente dá, dando aqueles... Mano... É cada merda que... Naruto não saber quem eram os pais dele. De certa forma, o ChatGPT tá certo. Sabe por quê? Porque, pensa comigo, o Minato simplesmente era o Hokage da Vila da Folha. É o presidente da Vila da Folha, porra. Faça jejum, hein? Jejum... Não coma nada. Ele não fazia isso. E, na verdade, ele fez muita coisa, porque ele deu a vida dele pra salvar os arrombados da Vila da Folha, o filho dele, e tentar salvar a mulher dele. Não conseguiu, mas tá ligado? Ele tentou. O bicho tentou, mano. Tentou muito. Nessa aí, ele lutou contra a Kurama, ele lutou contra o Obito, ele salvou o filho dele, ele salvou a vila inteira, tudo em segundos. O cara era pica. Mas a mãe do Naruto também não deixava passar, não, porque a mãe do Naruto era a Kushina. Simplesmente... a arma mais importante da Vila da Folha. Porque tu sabe que um Jinchuriki tem dentro do rabo dele simplesmente uma besta de cauda. Pois é, uma besta de cauda é uma arma surreal. Principalmente a 9 caudas, que é uma das mais fortes, se não a mais forte besta de cauda que existe. E ela simplesmente era o ser mais importante ali, juntamente com o Hokage, por exemplo. E eles morreram para salvar a vila. Naruto nasceu. E poucos anos depois, que ele já tava tipo com 5, 4 anos, todo mundo odiava ele, todo mundo falava mal dele, ele era escorraçado e ele não sabia quem eram os pais dele, mano. Ele era simplesmente o filho do cara mais importante, quase, da história do mundo shinobi e também, principalmente da Vila da Folha, e o cara era esquecido, porra. O bicho passou fome, comeu leite estragado, viveu sozinho a vida inteira, chorando, triste, depressivo. Cara, é foda, porra. Ô, Kishimoto, ajuda a gente até o ChatGPT concorda com isso, porra. É um pilotinho safado. O segundo furo de roteiro, segundo o ChatGPT, é a idade do Itachi na Anbu, que é uma coisa que realmente... cara, deixa a gente pensativo. Já que o Itachi se tornou ninja com 7 anos de idade, tá? Com 10 anos ele era Chunin e com 11 ele já era um Anbu, porra. E 12 anos já era um Capitão Anbu, caralho. Ou seja, com 12 anos, o Itachi já tinha responsabilidade de um Capitão da Anbu. E tu tá ligado que a Anbu é literalmente os ninjas de elite que fazem a merda. Os ninjas de elite feitos pra fazer merda. Tá ligado que ninguém pode fazer? Se meter no barro, nadar na lama, atolar a cara... eu não posso falar essas coisas, esse canal aqui. Atolar a cara na lama, tá ligado? Sabe aquele teu amigo que pega só as desgraças? É Anbu, mano. Eles vão fazer o que ninguém quer fazer, mas que precisa ser feito. É o Itachi. O Itachi com 12 anos já tava fazendo isso, metendo a cara na lama. A questão, mano, é que se tu for ver, o Itachi, segundo o ChatGPT aqui, com 13 anos, eliminou toda a família dele. Deus me defenderai. Não só a família, tá? Os primos, tios, avô, gente que nem era da família dele, mas que tinha o Uchiha no nome, do CPF, tá ligado? Ele pegou a carteira de identidade, deixa eu ver, José Cláudio Uchiha. Passa isso aí também. Ele passou todo mundo que se chamava Uchiha. Homens, mulheres, pequenos, grandes, até os cachorros não sobraram, velho. Arrombado da orelha lascada. E ele era um adolescente que ainda nem tinha um bigodinho de carroceiro, tá ligado? Mas não para por aí. Vamos pra terceira incoerência aqui do nosso amigo ChatGPT. E segundo o Zé Robô aqui, Obito sobreviver ao esmagamento no dia que ele supostamente tinha morrido é um furo de roteiro. E o ChatGPT me fala o seguinte: quando Obito foi esmagado pelas rochas e foi dado como morto, ele foi salvo por Madara. ChatGPT falando isso é verdade. Só que milagrosamente ele foi salvo, né? Madara salvou a vida dele e depois ele ficou muito forte. Só que a obra explica, ChatGPT, seu arrombado. Aqui não tem furo de roteiro? Sim, o moleque foi esmagado literalmente a metade do corpo dele. O ponto é que o Madara fez experimentos usando células do Hashirama Senju. Células do Hashirama Senju, pra quem não sabe, tem um poder de cura muito grande. Tanto que é por isso que espero que... não vou nem falar sobre o Hashirama agora como um furo de roteiro, porque o Hashirama, só dele resistir a um furo de roteiro, só dele ter morrido é um furo de roteiro, já que, para e pensa comigo aqui, o Obito foi salvo por causa das células do Hashirama, cara. Que colocado no corpo dele, deu esse poder pra ele de volta, deu um movimento, deu um pedaço do corpo inteiro pro cara, porra. Metade do corpo, do half body dele, porra. E aí tu me pergunta o seguinte, mano, esse moleque se salvou só com as células do Hashirama, que nem são as originais, tipo as células que foram alimentadas ali, foram criadas lá numa árvore, nos caralho, porra. Tá entendendo? Tem um pedacinho de carne. Porque pra quem não sabe, as células que o Madara tinha, que ele conseguiu do Hashirama, foi quando ele mordeu, deu uma mordiscada no Hashirama. Antes do Madara supostamente fingir que morreu. Então Madara e Hashirama lutaram. O arrombado do Madara morreu, né? Tomou uma facada ali e... dentada. Deu a dentadinha. Sabe a gulosa? Ele deu aquela gulosada no cara, levou um pedaço de carne do cara.
lá pro nosso amado e querido esconderijo, e aí ele fez o Izanagi ou o Izanami, agora não lembro qual dos dois, mas ele fez refez da morte dele, se salvou da morte, e aí conseguiu viver tranquilamente, perdendo um olho só e ganhando as células do Hashirama em troca de um pedacinho de carne do Hashirama. Agora pensa o corpo inteiro do Hashirama. Porra, mano. Não tem como esse cara morrer, mano. O corpo, uma célula dele ali salvou o Obito, a metade do corpo, que não tinha nada a ver. O quarto furo de roteiro, segundo o arrombado GPT, que fala o seguinte: Nagato ter recebido o Rinnegan. Aí o robozinho fala: o Rinnegan do Nagato foi implantado por Madara, mas ele usou os olhos sem saber. Sim, tá, e até aí não tem furo nenhum, seu arrombado. O maior problema é, como uma criança Uzumaki despertaria naturalmente um doujutsu lendário sem perceber? Rapaz, tá certo isso? GPT, eu vou te mostrar uma coisa aqui, porque tu é burro, né? Olha aqui. Nagato. Criança, Kid. Vamos botar Kid. Não é Kid Bengala, não. Nagato. Olha o Nagato Kid. Nagato, desde criança, tinha esse poder, mano. Chat GPT cometendo um dos maiores erros da fandom de Naruto. Sabe por quê, mano? Nagato nunca despertou o Rinnegan, porque colocaram o de Rinnegan nele pronto. Ele foi aprendendo a usar os poderes. Ô, ChatGPT, pelo amor de Deus, me ajuda aí, porra. Tá fazendo merda. Tá falando merda que não tem... Óbvio, não tem furo de roteiro nenhum. Quem despertou foi Madara. Madara deu pra ele, pra que depois ele pegasse de volta, porque ele sabia que ele ia reviver. Então ele sabia que o plano do Madara era: vou fazer o Obito viver. Ele fez o Obito viver. Aí depois que ele fez o Obito viver, ele entrou na mente do Obito e fez o Obito, tipo, acreditar nos planos do Madara. E aí o Obito fez com que o Nagato acreditasse nos planos do Madara. E aí tudo deu certo para que o Madara no final ressuscitasse e pegasse o olho dele de volta, lá na Quarta Guerra Ninja, depois de muitos anos pra frente. Então não tem furo de roteiro nenhum aqui. Uma criança Uzumaki não despertou poder nenhum. O que não faz muito sentido é, implantaram o olho. Quando implantaram, os pais não viram? Ou eles desmaiaram os pais e depois botaram o olho e os pais acordaram? Pode ser, também, tipo, lá botou os caras num genjutsu, tirou o olho do guri, botou o Rinnegan e acordou os caras depois, como se nada tivesse acontecido, e o guri já com aquele olho diferente, que é o olho do Madara. Então Nagato não despertou porra nenhuma, mano. Tudo bem. Outro furo é Kakashi nunca ter desmaiado por usar o Sharingan. E o ChatGPT falou o seguinte: Kakashi não é um Uchiha, então seu Sharingan deveria consumir muito chakra. E sim, consumia parado. E é por isso que ele tapava, porque se ele abrisse aqui, o olho ficava o tempo todo ativo, tipo, loucão, sugando o chakra dele pra caralho. E o Kakashi realmente já tinha menos chakra por causa disso. No entanto, ele usa o olho por anos sem maiores problemas, enquanto os Uchihas treinados, como o Sasuke, têm dificuldades de manter o mesmo nível de uso. Aí o ChatGPT fumou, pai. Aí tu tá pior que o Kishimoto. Da onde o Kakashi tá sempre fudido. Ele nunca caiu por usar. Velho, ele tava... Botar o Mangekyo Sharingan também. Ele usou o Mangekyo Sharingan. Na verdade, ele usou o Sharingan uma vez e não conseguiu usar muito bem. Ele não conseguiu usar o Sharingan muito bem. Então ele tava sempre mal, sempre com pouco chakra. Na luta contra o Deidara, que ele usou o Mangekyo Sharingan, por exemplo, ele desmaiou, ficou 2 semanas no hospital, ali se recuperando, fudido. Então ele não conseguiu usar, mano. Onde ele tava sempre mal, tava sempre quebrado. Ele mesmo falava o tempo todo. O que não bate é ele não ter ficado cego. Ele só começou, o Kakashi só reclamou de cegueira no olho dele lá na Quarta Guerra Ninja, quando na Quarta Guerra Ninja ele ficou muito tempo usando o Mangekyo Sharingan. Aí no finalzinho ele pede pra galera botar ele mais perto do Madara, porque ele conseguiu usar o poder dele, o Kamui, né? O Kamui dele era o Kamui de longe, e o Kamui do Obito era o Kamui de perto, o Kamui no corpo, e o Kakashi fazia o Kamui nas coisas. Um era a contraparte do outro. E o Kakashi no final começou a falar o seguinte: eu já não consigo enxergar muito bem, então me botem mais perto. Só isso que ele... Aí não faz muito sentido, porque, por exemplo, o Itachi usou um pouquinho o Mangekyo Sharingan e já ficou cego. Pô. O próprio Sasuke usou quase nada o Mangekyo Sharingan dele e já tava cego, teve que trocar de olho, né, pô? Mas o Kakashi sempre ficou mal por causa do Sharingan. Pera aí, ChatGPT. Eu não me controlo. Pois aqui tem Zetsu branco e sua origem confusa. Agora que eu não acredito mais nesse arrombado, vamos ver qual é que é. No início, os Zetsus brancos eram considerados humanos modificados, mas depois foram revelados que eles eram pessoas presas no Tsukuyomi infinito. O problema é que Madara já tinha um exército de Zetsus brancos. Aí tu ervou demais. E eu vou te explicar exatamente o que aconteceu. O Zetsu branco sim era uma vítima do Tsukuyomi. A questão é que o ChatGPT fala o seguinte: o Madara já tinha um exército de Zetsus antes do Tsukuyomi. E é claro, ele tinha, mas ele tinha por causa que a Kaguya também fez o Tsukuyomi antes do Tsukuyomi da Quarta Guerra Ninja, pô. Tá falando merda, ChatGPT? Que furo de roteiro é esse?
O cara, sim, ele era uma vítima. Aí a Kaguya foi selada e tal, e aquela árvore que foi criada também foi selada. E aí depois quando o Madara trouxe de volta, porque aquela árvore foi selada e meio que virou a estátua do Mazou, virou uma confusão assim. Aí o Madara meio que invoca aquela merda de novo, juntamente com o Zetsu Negro que tava naquela coisa, e o Zetsu Negro faz o quê? Tira o Zetsu branco de dentro daquela porra. E aí depois é meio que implantado as células Hashirama, dá uma mistureba toda, mas o Zetsu branco, sim, ele veio lá do Tsukuyomi Infinito, que a Kaguya fez há trilhões de anos atrás, pô. Então não tem furo de roteiro nenhum. O próximo é o seguinte aqui. As invocações exageradas do Edo Tensei. E o arrombado GPT fala assim, ó. Kabuto reviveu inúmeros ninjas poderosos no Edo Tensei, mas alguns personagens importantes, como Jiraiya e Shisui, foram esquecidos, convenientemente pelo roteiro. Exatamente, porque assim, ó, o Jiraiya ser trazido de volta, mano, sabe? Cara, ia ser legal ver ele ali na guerra e tal, mas ia quebrar uma coisa muito importante, e a morte dele. O arco da morte dele foi muito importante, muito essencial. E aí, o que o cara fez? O que o nosso amado e querido Kishibe Miyamoto pensou? Já para não trazer mais gente de volta, que eu já perdi a mão aqui, que ele trouxe muita gente de volta, porra, trazer Jiraiya de volta vai, no mínimo, assim, um arco inteiro quase com Naruto, Jiraiya, aquela coisa toda, Mano, eu não quero fazer isso, não vou cansar minha mente, não. Quero acabar essa merda. Então o que eu vou fazer? Deixa o cara lá. O cara foi tão fundo no rio que não dava pra pegar ele, ele sumiu. Sumiu no limbo do rio, literalmente ele afundou no poço. E adeus Jiraiya, ninguém conseguiu pegar os restos mortais dele. É por isso que é dito que não conseguiram reviver ele. E no caso do Shisui também, era um cara que daria muito... seria foda ver ele de volta. Sim, seria. O problema é que, porra, deram muito trabalho pro Kishimoto. Ele não queria. Ele queria fugir do trabalho, porra. Deixa o Shisui quieto, também não acha os restos mortais dele. Porque assim, até faz sentido. Se a gente for fazer sentido essa parte. O Jiraiya afundou no rio, foi tão fundo, mas tão fundo, a água levou e desapareceu, beleza? Com o Shisui quase a mesma coisa. Ele pulou na montanha, caiu no rio, o rio levou tão longe, mas tão longe que desapareceu. Porque os outros ninjas que foram ressuscitados, no caso eles estavam enterrados, eles tinham um lugar onde eles morreram. O arrombado do Kabuto foi lá atrás, pegou as células e conseguiu reviver a galera. Mas esses dois não tinham um lugar onde eles morreram. No caso, até o Jiraiya sim. Mas o Shisui não. O Shisui caiu num lugar aleatório e o Kabuto obviamente não saberia achar aquilo ali, já que talvez o corpo tenha sido levado, tá entendendo? A única coisa que tinha sobrado do Shisui eram os olhos dele. Um que tava com o Danzo e o outro que tava com o Itachi, depois ficou com o Naruto, aquela coisa toda, tá entendendo? Então não é um furo de roteiro isso aqui, só que não foram usados. E deram essa desculpa, os corpos não foram achados. O próximo furo de roteiro, segundo o ChatGPT, que não sabe nada de Naruto, fala o seguinte: por que Hiruzen não impediu o massacre do clã Uchiha? Ele fala o seguinte: o terceiro Hokage supostamente queria evitar o massacre dos Uchihas. Sim, ele queria evitar a todo custo. Mas, mesmo sendo o líder da vila, não fez nada para impedir. Na verdade, pensa comigo, é uma coisa política aqui. A galera acha que assim, eu sou o Hokage e eu vou impedir. E ponto final. Os caras queriam uma coisa. No caso, os Uchihas, eles estavam insatisfeitos. E aí, começou uma questão política ali. Eles estavam bravos por causa do Tobirama, que não gostava de Uchiha. Ele jogou os Uchihas lá pro Vasco. Eles foram jogar lá no Vasco. E aí, com esse jogo no Vasco, eles ficaram longe e se sentiram excluídos da vila. Só que para eles não se sentir tão assim, deram poder para eles o quê? Vocês são a polícia militar da Vila da Folha. Vocês protegem a Vila da Folha, então fiquem aí protegendo, vocês são os caras. Tá ligado? Então meio que balanceou. Então esse foi o jogo político. Eu vou tirar esses caras aqui porque eu não quero eles aqui. Então é a minha opinião como líder. Porém eu vou dar para eles esse poder aqui para que eles possam se sentir um pouco melhor. Então eles tinham o poder de ser a força militar da Vila da Folha, polícia militar. O ponto é que, com o tempo passando, os Uchihas foram ficando bravos com isso, se sentindo excluídos, se sentindo mal. E nessa época que o Hiruzen estava aqui, nessa coisa do clã Uchiha, do massacre, os Uchihas queriam uma guerra civil dentro da Vila da Folha. Eles queriam tomar o poder da Vila da Folha, não tinha opção. O que o Hokage ia fazer? A opção era, assim, tá, vocês não têm outra opção, vocês não querem mais nada além disso. Vocês querem passar o vapo em todo mundo, é isso que vocês querem. Então ele negociou com os caras, não conseguiu. E o Danzo tava vendo isso. O Danzo falou o seguinte, mano, os caras, eles não estão dispostos a negociar. Eles estão insatisfeitos, eles são ruins e eles querem passar o vapo na galera. E a opção é a seguinte, olha a opção que eles tinham. Ou vocês aceitam a guerra com os Uchihas, ou vocês passam o vapo nos Uchihas. É tão difícil de entender isso, ninguém consegue entender. Eu fico vendo a galera que fala de Naruto e tal, e a galera não entende isso. Porra, é política. Só que os caras não tinham outra opção, era só uma opção. A gente quer dominar a Vila da Folha. Essa era a opção dos caras. Então o ChatGPT não tem furo de roteiro. O Hiruzen não tinha o que fazer. Não tinha politicamente o que fazer. Como ele era um cara político, ele não queria passar o vapo. Ah, vou passar o vapo nos Uchihas ou na Vila da Folha. Quem eu vou escolher?
Aí o Danzo foi lá e escolheu. O Danzo escolheu. Não, então, já que tu não vai conseguir escolher, eu, como um líder mais brutal, escolho que a gente vai passar o papo nesses caras e tu nem vai falar nada. E aí foi isso. Então o Hiruzen não tinha poder, ele tava de mão atada nessa situação. Tem que entender também. Próximo aqui é a inconsistência dos níveis de poder. Como assim? Algumas lutas parecem ignorar os níveis de poder estabelecidos, com personagens antes que eram fracos e de repente derrotam inimigos extremamente poderosos. Só que o ChatGPT não disse o que? Eu quero saber, me dê exemplo, ChatGPT. Então eu pedi pra ele para me dar exemplo de quais são essas lutas, quais são os personagens que tinham poder grande e do nada ficaram com poder fraco ou que tinham poder fraco. Não, aqui ó, a primeira que ele fala é a Sasori versus Sakura, realmente, mas a Sakura não venceu sozinha. A Sakura venceu com a ajuda da vovó Shio, a velha arrombada lá que mexia com a marionete. A galera, essa realmente é uma luta que a galera não aceita e não tem nem o que falar, então eu aceito um pouco. Mas se a gente for ver aqui é o Sasori, pô, é foda. Inclusive tem vídeo de Sasori, sobre tudo de Sasori aqui, todos os jutsus, as marionetes, a história dele, tudo aqui no canal. A próxima que ele fala é o Konohamaru derrotar um Pain. Realmente, mano, essa aqui foi um pouco forçado do Konohamaru derrotar um Pain, eu até concordo, mas foi de surpresa, né? Foi um Rasengan de surpresa e tal ali, e a gente viu que os Pains eram fracos contra Rasengan. A outra é Kiba afirmando que é mais forte que Naruto. Ah, isso aqui ele só tá falando que é mais forte que Naruto, agora ele ser mais forte é diferente. Shikamaru versus Hidan, mano, porra ChatGPT, isso aqui foi pura estratégia, mano. O cara simplesmente criou uma estratégia toda, usou Kakashi, usou todo mundo pra poder vencer o cara e conseguiu vencer. Aqui tá tranquilo, não vem com essa não. Madara versus Shinobi, também não tem nada. Da onde que o Madara era fraco, sou arrombado? Da onde que o Madara era fraco? A obra tava dizendo o seguinte pra gente. Esse cara aqui é o Madara Uchiha, o lendário ninja da história mundial. Ele vai chegar aqui e um exército não é capaz de vencer ele. Foi isso que o Kishimoto tava dizendo pra dentro. Então, ChatGPT, cala essa boca, melhor tu ficar quieto. Vamos pra próxima dele aqui porque ele tá me irritando. Kaguya aparecer do nada no final. Um furo de roteiro segundo ele. Olha o que ele fala. Madara era o grande vilão da história, mas foi descartado rapidamente para dar lugar a Kaguya, que nunca havia sido mencionada antes da sua aparição no arco final. Isso tornou a batalha final menos impactante. Eu concordo contigo aqui. A Kaguya pra mim não deveria existir. Madara deveria ser o vilão final, ele deveria passar o vapo em todo mundo, continuar pica, e depois lá o Naruto tirar um poder do rabo e vencer ele. Aí seria legal, mas eu não sei por que o Kishimoto quis enfiar a Kaguya no meio. Tá entendendo? Trazer ela de volta. Que não deixou Madara. Isso realmente, isso é pra mim, é o maior furo de todo. Na verdade, não é um furo de roteiro. É o maior erro do Kishimoto. É ter tirado o Madara de jogada e colocado a Kaguya. Madara é um vilão foda. Um personagem muito bom. Com poderes incríveis. Forma incrível. Personalidade incrível. Tudo de um vilão. E com um objetivo incrível. Que ele queria botar o Tsukuyomi na Terra. Para poder fazer com que a paz reinasse. Mesmo que falsa, tipo, todo mundo que perdeu as pessoas não vai perder mais, aquela coisa. Isso é clichê, isso é muito clichê. O objetivo do Madara, qualquer vilão tem. O problema é que o Madara era pica. E aí fizeram essa merda com ele, mano. Realmente isso pra mim foi... Aqui eu concordo totalmente com o ChatGPT, mano. Mas qual a opinião de vocês? Concorda ou discorda desse arrombado do GPT aqui que meteu essas daqui que... Algumas aqui realmente, porra, o cara peidou no patê, tá? Diz a tua opinião nos comentários, beijinho. E links todos estão na descrição. Ajuda a gente a alimentar a família, porra. Fui.